É saudável acordar às 5 horas da manhã todos os dias? Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós ajudamos as pessoas a elaborar e colocar em prática seu projeto de vida saudável. Eu sou o Rainer Miguel, sou personal trainer, acadêmico de nutrição, gestor de bem-estar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse primeiro hábito que você precisa ajustar com foco na sua longevidade saudável. Fique com a gente até o final, pois você vai aprender se é saudável acordar às 5 horas da manhã todos os dias, qual que é o melhor horário para você acordar, quanto realmente você precisa dormir por noite, e eu ainda vou passar 12 dicas para melhorar a qualidade do seu sono. E você vai aprender, entender de uma vez por todas, por que esse hábito ele interfere tanto na sua saúde quanto na sua transformação corporal. Seja seu objetivo emagrecer, seja ganhar massa muscular. Bom, no primeiro lugar, eu gosto sempre de lembrar as pessoas que estão assistindo nossos vídeos aqui no canal, que todos os temas, ele pode ter interpretações diferentes dependendo do ponto de vista. E no nosso caso, no nosso canal, nossa interpretação vai ser sempre com foco na saúde, priorizando a longevidade saudável. E de uns tempos para cá, muitas pessoas têm passado a acordar às 5 horas da manhã todos os dias com o discurso de que seu sucesso, suas conquistas, sua prosperidade dependeria desse hábito. Muitas delas foram motivadas pelo livro O Milagre da Manhã, né? Outras por coaches de performance, de alta produtividade. E a gente também, por um bom tempo, a gente escutou que para a gente ter sucesso, a gente tem que dormir mais tarde e acordar mais cedo todos os dias. E eu quero provocar você a fazer uma reflexão. Você acha mesmo que as suas conquistas, o seu sucesso, a sua prosperidade depende de você acordar às 5 horas da manhã todos os dias? Esse hábito, ele é saudável para você? Hoje nós vamos aprofundar nosso conhecimento sobre esse tema. E se você tem um objetivo de ter uma vida saudável, esse é o primeiro hábito que você precisa ajustar, porque ele interfere em todos os outros. Eu já quero aproveitar logo o início desse vídeo aqui e lembrar você de que assim que você terminar de assistir esse vídeo, corre lá nos comentários e digita lá como que é a sua rotina atual de sono. Que horas você tem o hábito de ir dormir, que horas você tem o hábito de acordar, quantas horas em média você dorme por noite. Então digita lá, comenta, faça sua pergunta, tudo será sempre muito bem-vindo. Então vamos voltar ao tema. Quando nós damos prioridade à nossa saúde, principalmente a longo prazo, nós devemos sempre nos preocupar não só com o horário que a gente está acordando, mas principalmente quantas horas nós estamos dormindo por noite. Porque isso interfere no nosso humor, na saciedade, na nossa disposição ao longo do dia. Por quê? Porque a quantidade e a qualidade do nosso sono, ela interfere na regulação da produção hormonal. E isso a longo prazo vai interferir na nossa saúde e principalmente na nossa saúde cerebral. E é engraçado que algumas pessoas, quando eu vou conversar, elas dizem assim: ah, Rainer, se eu dormir 5 horas por noite, para mim já é suficiente. Eu acordo super bem, super disposto, eu tenho um dia super produtivo. Para mim, eu não preciso dormir mais que 5 horas. 5 horas para mim é o suficiente mesmo. E eu entendo, porque eu pensava assim. Mesmo porque eu era assim. Eu dormia 5 horas por noite, para mim, acordava super bem, tinha um dia super produtivo, para mim sempre foi suficiente. Eu tinha a mentalidade de que se eu dormisse mais tempo, eu estaria perdendo o meu tempo. Na minha cabeça, eu poderia estar estudando, trabalhando em algum projeto, fazendo qualquer outra coisa, era mais importante do que eu dormir mais tempo. Para mim era uma perda de tempo dormir mais do que 5, 6 horas.
E eu só fui começar a mudar minha mentalidade, minha maneira de pensar, a partir do momento que eu comecei a estudar, me aprofundar sobre esse tema, sobre esse assunto. Mesmo porque para mim ensinar e para mim ajudar as pessoas a elaborar e colocar em prática seu projeto de vida saudável, esse é o primeiro hábito que a gente precisa corrigir. Porque a quantidade e a qualidade do nosso sono, ela interfere demais na nossa saúde cerebral. O sono, durante o sono, que o nosso cérebro vai eliminar as toxinas acumuladas ao longo do dia. E então, assim, é fundamental nós termos um sono reparador, porque ele vai ajudar a limpar os resíduos do nosso cérebro. E eu quero abrir aqui um parêntese. Como a gente sempre fala de longevidade, eu quero que você repete comigo uma frase e anota essa frase aí para você. A frase é a seguinte: as escolhas que você faz hoje determinam quem você será amanhã. As escolhas que você faz hoje determinam quem você será amanhã. E outra coisa, eu quero que você adote uma pergunta, você se faça essa pergunta. A gente sempre ouviu, né? Quem você quer ser quando você crescer? E agora eu quero que você adote uma nova pergunta. Porque aqui agora só tem adulto, né? Nós já somos adultos, vamos mudar essa pergunta. Quem você quer ser quando você envelhecer? Pense bem. Quem você quer ser quando você envelhecer? E aí você decide agora quem você quer ser e comece a adotar os hábitos necessários enquanto é tempo. Pare de negligenciar o sono. Quando você dorme mal ou não dorme o mínimo suficiente, você abre as portas para doenças como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio, derrame cerebral, demência, doença de Alzheimer, depressão, ansiedade, enfim, tudo de ruim é potencializado. O risco de todas as doenças que você pode imaginar aumenta se você dorme mal. Então, dormir bem é o primeiro hábito que você precisa corrigir no seu projeto de vida saudável. Então, se você não dorme o suficiente, por exemplo, seu cérebro ele vai ficando impregnado de toxinas que não deu tempo de serem eliminadas. E com o passar do tempo, esse acúmulo ele vai adoecer seu cérebro. E não para por aí, né? A aprendizagem, a memória, elas ficam comprometidas. Não adianta você ficar virando noite e estudando, porque a ausência de um sono completo, de um sono restaurador, ele vai comprometer a fixação da memória recente e, consequentemente, o seu aprendizado. Outra coisa que atrapalha também, dormir mal, dormir pouco, a questão do seu controle emocional. Você vai ficar mais irritado, vai ter mais alterações de humor. Isso vai proporcionar você comer mais besteiras, mais porcarias ao longo do dia. Vai proporcionar, você vai ficar mais propenso a aumentar o consumo de bebidas alcoólicas. Também isso pode potencializar o catabolismo, né? Porque o que era para ser um sono restaurador, um sono reparador e você ganhar massa muscular, pode acontecer o contrário. Quando você dorme pouco, não dorme o suficiente, você promove o catabolismo. Então, além de dificultar o ganho de massa muscular, você pode ter uma perda de massa muscular. E também aumenta a produção de cortisol, que é um hormônio que pode atrapalhar o emagrecimento. Ou seja, dormir mal, dormir pouco, vai atrapalhar o seu objetivo de transformação corporal. Já quando você dorme bem, dorme o suficiente, um sono reparador, isso vai acelerar os seus resultados. Eu antigamente ficava me perguntando, então dormir bem é mais importante para quem quer ganhar massa muscular, quem quer ficar forte ou para quem quer emagrecer? E na verdade hoje eu entendo que é para os dois, porque quando você dorme bem, tem um sono reparador, você vai ter um metabolismo saudável. E é esse metabolismo saudável que vai acelerar o seu resultado
de acordo com o que você está indicando na sua alimentação e com o seu treino. Então, se a sua alimentação e seu treino estão voltados para ganho de massa muscular e você dorme bem, é isso que vai acontecer. Se a sua alimentação e o seu treino está voltados para o emagrecimento e dorme bem, isso que vai acontecer. Quando você dorme mal, você não tem esses resultados ficam prejudicados. Então, quando o nosso metabolismo e a nossa produção hormonal estão desreguladas, por exemplo, os níveis de testosterona estão desregulados, aumenta o risco cardiovascular, você piora seu perfil lipídico, né, sua composição corporal, aumenta a gordura corporal, aumenta consequentemente a sua circunferência abdominal, você tem uma piora no controle da pressão arterial e aumenta também a resistência periférica à insulina, o que nos aproxima também do diabetes. Quais podem ser os sinais que demonstrem que seu sono não está bom? Um dos sinais pode ser você chegar na academia já cansado, uma aversão ao exercício, a dificuldade de aumentar a carga de treino, dificuldade de fazer um treino mais intenso. Isso pode ser sinais de que seu sono não está bom. Consequentemente também a dificuldade de melhorar o seu físico, seja pelo desequilíbrio hormonal, ou seja por essa falta do treino mais pesado, do treino mais intenso, né? Seu treino está fraco, o estímulo está fraco para melhorar o seu físico. Tem um descontrole, né? Um desequilíbrio aí do seu apetite, que está relacionado a maior ansiedade, você fica mais compulsivo, então você tende a comer mais, tende a comer errado, né? Fazer escolhas péssimas, porque você está ansioso, você está compulsivo, a tendência é você comer mais carboidrato simples ainda, né? Que é o que dá energia rápida. Mas logo você já está com fome de novo, fica fazendo os picos de insulina, então tudo isso te atrapalha e pode ser sinais de que seu sono não está bom. Bom, mas eu acho que eu já passei informações suficientes para você entender a importância de ajustar esse hábito, né? Você já viu inúmeros benefícios, malefícios de um sono bom, de um sono ruim. Agora vamos responder as perguntas lá do início do vídeo. E depois nós vamos finalizar, vamos passar aqui várias dicas e as principais orientações em relação à higiene do sono para você começar a aplicar e ajustando o seu dia a dia. Como lá no início eu mencionei o livro O Milagre da Manhã, eu quero voltar nesse assunto, porque eu adoro esse livro, a gente aprende muita coisa com O Milagre da Manhã, só que o mais importante que a gente precisa aprender é o conceito do livro, né? Porque às vezes as pessoas ficam engessadas achando que tem que aplicar os rituais ensinados no livro e tem que acordar todos os dias às 5 horas da manhã. Mais importante do que acordar às 5 horas da manhã é você entender o conceito, entender os rituais que no livro são chamados salvadores de vida, né? Que são 6 práticas, né? Que é a meditação, né? Que é o silêncio. O primeiro ritual é o silêncio, que pode ser a meditação, que pode ser uma oração, uma reflexão, gratidão. Depois vem as afirmações, você fazer as afirmações em seguida. Depois você fazer as visualizações, fazer um exercício físico, praticar a leitura e a escrita, né? Então essas são as 6 práticas dos rituais do Milagre da Manhã. Só que não necessariamente a gente precisa aplicar essas práticas acordando às 5 horas da manhã. O mais importante é a gente aprender, entender os conceitos e você customizar o seu milagre da manhã de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu estilo de vida. Ô Rainer, então não é saudável acordar às 5 horas da manhã todos os dias? Qual que é o melhor horário? Que hora que eu devo acordar então? Ou quantas horas eu devo dormir por noite? Os mais recentes estudos científicos nos mostram que as pessoas entre 25 e 65 anos, elas devem dormir entre 7 e 9 horas. Então, no mínimo 7 horas e no máximo 9 horas. E então, por isso também que a recomendação que a gente mais vê é dormir na média de 8 horas por noite. Sendo assim, acordar às 5 horas da manhã não é o problema. A sua preocupação, a pergunta que você deve se fazer é: para que eu acorde às 5 horas da manhã todos os dias,
qual que é o horário que eu tenho que ir dormir? Então, fazendo as contas aí entre 7 e 9 horas, neste caso você precisaria ir dormir entre 8 e 10 horas da noite. Se isso para você não é problema, tudo bem acordar todos os dias 5 horas da manhã. Se você consegue dormir entre 8 e 10 horas da noite, está tudo certo. Você está cumprindo ali o mínimo de 7 a 9 horas, que é o recomendável para a sua saúde. Agora, se você é uma pessoa que se sente bem dormindo um pouco, então eu sugiro para você ir ajustando esse seu hábito e chegar nas 7 horas mínimas recomendadas. E se você é uma pessoa que sente que precisa dormir um pouco mais, então você se programe, se planeje para dormir entre 8 a no máximo 9 horas também. Então é importante tanto a gente conseguir bater o mínimo de horas por dia, por noite, né? Mas também não passar do máximo recomendado. A gente precisa buscar esse equilíbrio. E eu sei que às vezes a gente está num momento de vida, principalmente profissional, às vezes acadêmica, que a gente está numa correria, está a 1000 por hora, trabalhando muito, produzindo, alta performance, prosperando, e a gente quer tirar o máximo proveito dessa fase, né? Ou então, ao contrário, por necessidade, você está com 1, 2, 3 empregos, às vezes estudando ainda por cima, por necessidade. Então, você não consegue dormir mais do que você está dormindo atualmente. Mas eu quero trazer aqui já uma provocação, deixar você atento, deixar você com a pulga atrás da orelha aí, que você já tem que se programar, caso você queira implantar um projeto, né? Você tem um objetivo de ter uma vida longa e saudável, você precisa sair dessa fase, desse ritmo de dormir mal, dormir pouco, o mais rápido possível. Então, assim que possível, você precisa ir ajustando e conseguir bater essa quantidade de horas recomendadas. Eu, por exemplo, estou passando por esse processo, né? Para mim sempre foi suficiente dormir 5, 6 horas por noite, né? Eu sempre dormi depois da meia-noite e sempre acordei muito cedo, seja para estudar, para dar aula de personal training, ou até mesmo para treinar. Mas depois que eu tomei consciência da necessidade, que eu entendi a importância que tem para a nossa saúde, para a nossa longevidade, então eu já estou ajustando, já tem vários dias da semana que eu consigo dormir no mínimo as 7 horas recomendadas. E eu aconselho você a fazer o mesmo se você ainda não faz. Mesmo que você se sinta bem dormindo menos horas por noite. Porque se você continuar dormindo pouco, uma hora a conta vai chegar. E aí já pode ser tarde demais. É sempre bom a gente rever o conceito de saúde. Saúde não é o seu corpo em silêncio. Não cometa esse erro. A maioria das doenças, elas são assintomáticas. Então elas vão se instalando por 20, 30, 40 anos e elas só vão se manifestar depois dos 60, 70, 80 anos de idade. O câncer, por exemplo, 80% do tempo ele passa indetectável e sem sintomas. E aí nos 20% do tempo restante ele devassa o corpo humano. Então assim, portanto, nossos hábitos eles devem ser sempre baseados no equilíbrio. Já dizia Paracelso, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então cuide da saúde do seu sono, que a sua saúde se transformará. E lembre-se sempre, né? Se você tiver uma boa qualidade de sono, dormir o suficiente, as horas acordadas vão ser muito mais produtivas e melhores aproveitadas. O que você pode fazer na prática para melhorar a qualidade do seu sono, além de dormir o tempo suficiente? Então agora a gente vai para a reta final do nosso vídeo. Vou passar aqui 12 dicas para você começar a colocar em prática no seu dia a dia e ajustando os seus hábitos para você melhorar a qualidade do seu sono. Boa parte dessas dicas que eu vou passar aqui fazem parte das recomendações da higiene do sono. Então uma dica antes das dicas é você pegar um caderno, uma caneta e anotar para você não esquecer e ir reforçando esses hábitos no seu dia a dia. A dica número 1 é você criar uma nova rotina, né? Criar uma rotina. O primeiro hábito que você precisa ajustar é definir o horário que você vai acordar todos os dias e procurar acordar todos os dias no mesmo horário, inclusive aos finais de semana.
A partir do momento que você estabeleceu o horário que você vai dormir, pega aquela janela de recomendação, que é entre 7 a 9 horas para a nossa idade, e aí você já vai saber mais ou menos que horas que você também precisa ir dormir. Isso vai proporcionar que você não altere demais o seu ritmo biológico. A dica número 2 é, a partir do momento que você estabeleceu o horário que você vai acordar, o horário que você precisa dormir, você vai colocar um despertador, um alarme para a hora que você precisa ir dormir. É, isso mesmo. Normalmente a gente faz o contrário, né? Coloca o despertador para o horário que a gente precisa acordar. Agora você vai colocar para o horário que você precisa ir dormir. E aí todo dia que tocar aquele alarme, você já vai conscientizar, mesmo que você não vai imediatamente dormir, você já vai conscientizar que a partir daquele momento você já precisa ir dormir, o mais rápido possível. E aí você vai acostumando o seu cérebro, você vai induzindo o seu cérebro a se preparar para dormir naquele horário. E vai ficando cada dia mais fácil. Dica número 3. Se expõe à luz natural assim que você acordar. Por pelo menos uns 30 minutos. Então, se exponha ao sol, à luz natural, abra a janela, abra a cortina, abra a porta do seu quarto. Então, quanto mais rápido você indicar ao seu cérebro que o seu dia começou, melhor, porque ele vai ativar o início da contagem das 24 horas do ciclo circadiano. Isso é fundamental para que você regule o seu sono. Então vamos para a dica número 4. Evite acordar com despertador. Isso faz com que eleve os seus níveis adrenérgicos, colesterol, os seus níveis de estresse, altera o seu humor. Então tudo isso é ruim, porque você deve ter um sono reparador e acordar de forma mais leve possível. Inclusive, se você precisar acordar mais cedo, uma sugestão é você deixar a janela um pouco aberta, a cortina um pouco aberta, para entrar claridade o mais cedo possível. Isso vai facilitar, vai te ajudar na hora de você acordar. A dica número 5 é o seu local de sono, ele deve ser sem barulho, um local mais escuro possível, silencioso e com a temperatura agradável, para garantir a produção de GABA e de melatonina, né, que são os hormônios indutores do sono. O GABA, por exemplo, ele tem a função de relaxar a nossa musculatura. A melatonina tem várias outras funções importantes. Ela apoia o nosso sistema imunológico. Ela é um potente antioxidante. Ela tem uma função muito importante na nossa saúde cerebral como um todo. Então a melatonina, ela faz parte também, ela garante também a nossa longevidade. Mas assim, melhor do que você suplementar a melatonina é você ter um sono de qualidade. Sendo assim, é bom você evitar na hora de dormir a luz branca, né? Televisão, celular, muito barulho. Então, quanto mais silencioso, melhor. Você pode, uma dica também, no quarto, ao invés de você usar à noite a luz branca do teto, né, você usar o abajur com uma luz amarela, uma luz laranja. E outra coisa que pode te ajudar também para você descansar tranquilo é tirar as notificações do seu celular. Então vamos para a dica número 6. Evite o excesso de estimulantes. Aquelas bebidas que contêm uma grande quantidade de cafeína, como café, chá verde, chá preto, os refrigerantes à base de cola, as próprias bebidas energéticas. Então assim, mesmo se você não tem sensibilidade à cafeína, se isso não te atrapalha a dormir, evita consumir as bebidas à base de cafeína após as 15 horas. Porque a cafeína tem uma meia-vida de aproximadamente 6 horas, então de preferência consuma no período da manhã. A partir depois do almoço você já vai parando de consumir. E o ideal é que você consuma no máximo umas 200 miligramas de cafeína por dia. Outra dica, se você consome cafeína todos os dias, uma sugestão é você pegar pelo menos uns 2 dias da semana e ficar sem consumir cafeína. Porque ela atrapalha, ela faz uma hiperestimulação cerebral e isso atrapalha você passar pelas todas as fases do sono do jeito que tem que ser. E a dica número 7 agora, né? 7. Evite o consumo tanto de bebida alcoólica quanto de cigarro.
Às vezes as pessoas fazem isso, essa prática, achando que vai relaxar ali na hora de dormir, mas pelo contrário, isso compromete a qualidade do seu sono. Dica número 8, que não poderia faltar de forma alguma: você manter uma vida ativa, você praticar regularmente o exercício físico. Isso ajuda muito na qualidade do seu sono, né? A gente sabe que quando a gente está praticando atividade física no dia a dia, a qualidade do nosso sono é muito melhor. A gente dorme muito melhor, a gente chega meio que cansado, o corpo apaga, né? A gente consegue passar por todas as fases do sono, então isso ajuda demais. Agora, a dica é, se você puder, escolha treinar no período da manhã, principalmente ali por volta de 8 horas, se você puder, melhor ainda, que tenha o pico de cortisol ali, é um excelente horário para você realizar seus treinos. Mas para quem não pode treinar no período da manhã, a dica é você treinar o mais cedo possível. Então, quanto mais distante do horário que você vai dormir, melhor. Dica número 9. Bom, já falamos do exercício físico, que não pode faltar em nada, né, quando a gente está falando de longevidade saudável. E a dica número 9 fala da alimentação. Então, alimentação e exercício físico compõem tudo relacionado à saúde, à longevidade e também, nesse caso aqui, a melhoria da qualidade do nosso sono. Em relação à alimentação, eu posso passar algumas dicas específicas, né? No geral, é aquilo que a gente sabe, né? Que a gente precisa ter uma alimentação rica, né? Com todos os nutrientes, os macronutrientes, todos os micronutrientes, as vitaminas, os minerais, uma boa hidratação, consumir fibras. Então, tudo isso faz parte já de uma alimentação saudável. Algumas coisas específicas para melhorar a qualidade do sono, a gente pode falar assim, algumas pessoas recomendam a gente evitar o consumo de proteína animal à noite. A justificativa é que você estimula a leucina e a leucina é um excitante. Então a gente deve evitar o consumo de proteína à noite. Outra coisa que a gente tem que evitar próximo do horário de dormir são os fast food, comida muito pesada, comida muito gordurosa, né? Porque isso acaba comprometendo ali, sobrecarregando o nosso sistema digestório. Bem no horário que o nosso organismo poderia estar trabalhando para fazer outras coisas, tem um sistema digestório ali competindo. O que mais que a gente pode falar sobre alimentação? Principalmente a questão, você não pode ter deficiência dos micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais. Por exemplo, tem várias vitaminas, tem várias enzimas que são dependentes dos micronutrientes, né? Por exemplo, vitaminas do complexo B, muito importante, ajuda a estimular a produção do GABA, né? Que é um hormônio indutor do sono, magnésio, vários outros. Falando em vitaminas do complexo B, inclusive é muito importante a gente manter uma saúde intestinal, né? Nosso intestino com boas bactérias, porque nosso intestino também produz as vitaminas do complexo B. Então isso também vai facilitar a produção de GABA, que é um dos hormônios indutores do sono. O que mais que a gente pode falar sobre alimentação? Outra coisa que a gente tem que ficar de olho também, evitar os picos de insulina, né? Principalmente à noite ali. Então, se você ficar um período muito longo ali próximo, sem se alimentar, não é o ideal. Ou se você comer muito carboidrato simples, né? Açúcar simples e o pico de insulina lá em cima na hora de dormir também, é bom você evitar. Dica número 10. Pare de trabalhar aquele trabalho que demanda sua atenção ali, sua concentração, até no máximo 3 horas antes de dormir. Porque senão você vai ficar nesse estado de atenção, você vai subir o alerta, e quando você sobe o alerta, você estimula a produção de noradrenalina. Você estimulando a produção de noradrenalina, você vai baixar a produção dos hormônios indutores do sono, você vai ficar no estado de alerta. Então você já tem que ir desligando, tem que parar a questão do trabalho ali, pelo menos umas 3 horas antes de dormir, para o corpo já ir relaxando. E outra dica, quando você acordar de madrugada, falando em estado de alerta, quando você acordar no meio da madrugada, você viu que não está na hora de você levantar ainda, evite olhar o relógio. Evite olhar as horas, porque senão você vai olhar as horas, você vai começar a fazer cálculo, e aí você já vai ficar meio ansioso, já vai ligar o alerta também, isso vai atrapalhar o restante do seu sono. 11ª dica, sua cama tem que ser exclusivamente para dormir e para suas relações sexuais, nada mais.
Então, nada de ficar estudando, nada de ficar assistindo televisão, ficar assistindo sua série na cama, tá ok? Então vamos para a 12ª e última dica. Cuidado com os remédios indutores de sono, né? Tem alguns estudos mostrando demência precoce na utilização desses medicamentos. O que você precisa mesmo, na verdade, é um sono natural. E o remédio acaba que ele faz é te sedar. E você às vezes acorda mais cansado do que quando você foi dormir. Então eu quero te dar uma orientação. Se você colocar em prática todos esses ajustes que a gente passou aqui, todas essas dicas, está fazendo atividade física regularmente, está fazendo uma boa alimentação, e mesmo assim tiver com dificuldade de regularizar o seu sono, é a orientação que você procure um especialista na saúde do sono. Pode ser um neurologista, pode ser um psiquiatra, você precisa ver o que está acontecendo. Pode acontecer também você fazendo tudo isso que a gente passou aqui, e se você tiver com a sonolência excessiva ao longo do dia, você pode estar com a sarcolepsia, que é provocado pelos alguns distúrbios do sono, como a insônia, a apneia do sono. Então é importante você procurar ajuda e realizar algum tipo de tratamento. Então era isso, galera, tudo isso que eu tinha para passar para vocês aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas a gente queria passar de uma forma bem aprofundada mesmo, para você tomar consciência de uma vez por todas que você precisa cuidar da qualidade do seu sono. Esse é o primeiro hábito que você precisa cuidar para ter uma vida saudável, uma longevidade saudável. Então, às vezes a gente fica procurando qual que é o melhor exercício, qual que é o melhor treino, qual que é a melhor suplementação, e a gente esquece de cuidar do básico. Então, primeiro a gente tem que arrumar a nossa base, né? E o primeiro hábito que você precisa regular, então, é a qualidade do seu sono. Então, cuide disso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, compartilha aqui como que é a sua rotina, que horas você tem o hábito de acordar, de dormir, quantas horas você dorme por dia, o que você já pratica dessas dicas que a gente passou aqui, o que você tomou a decisão de que você vai implantar agora no seu dia a dia. Compartilha com o máximo de pessoas, vamos ajudar o máximo de pessoas a adotar, né, um estilo de vida ativo e saudável e ter uma longevidade, uma qualidade de vida. Tá ok? Valeu, galera, até o próximo vídeo.